Graça e paz, tudo bem com você? Que bom estar aqui essa manhã de sábado, estudando a palavra de Deus. E nesse contexto que estamos estudando de hoje é sobre a liderança. E a gente vai falar sobre os atributos de um grande líder servo. Amém? Nós temos falado aí nessa temporada aos sábados muito sobre como Deus ele executou a obra dele através de Cristo e de gigantes, né, que a gente verifica na história da fé, da palavra de Deus. E eu convido você nesse momento a direcionar toda a sua atenção nesse momento ao livro de Êxodo, capítulo 18. Eu espero que você seja muito edificado ou edificada, né? Assim como eu tenho sido. Toda vez que eu leio essa passagem, eu vejo que Deus ele está trabalhando no meu coração. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse momento, pedindo para que Deus derrame a glória dEle sobre as nossas vidas nesta manhã e abra o nosso entendimento, amém? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, obrigado, Senhor, pela oportunidade de Te buscar, pela saúde que temos, Senhor Jesus, para poder nos colocarmos nesse momento, Senhor Jesus, para obter o conhecimento que vem do alto, Senhor, que vem do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, antes de mais nada, nos perdoar por qualquer pecado que tenhamos cometido, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e queremos ser dependentes, Pai, a todo instante da Tua glória, do Teu poder, Pai. Não nos permita, Senhor Jesus, ter nenhum tipo de conceito ou conhecimento errado. Nos ajuda, Senhor, a viver essa verdade da Tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom, então abra a tua Bíblia, abra o seu celular, abra a sua Bíblia aí em Êxodo 18, amém? Nós vamos estudar a história de Jetro e preciso que você olhe para essa história e você comece a identificar quais são os atributos de um verdadeiro líder, de um líder servo, amém? Um grande líder servo de Deus. Abriu aí? Vamos ler então? Bom, a gente vai ler o capítulo inteiro, amém? Para a gente poder se lembrar de todos os detalhes e do contexto. Olha só, lá no primeiro versículo de Êxodo 18 fala assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, o seu povo. Como o Senhor trouxera a Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entrando na tenda, contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os seus anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. É muito interessante, né? Você vê o sogro de Jetro vindo de uma outra região, tendo comunhão com Moisés, né? E a gente às vezes nem para pensar, né? Moisés deixou lá a esposa, deixou os filhos, foi seguir essa obra de Deus durante uma longa data, e a gente percebe aí que eles têm esse encontro, e Jetro observa tudo que Deus fez, as maravilhas de Deus, e ele faz aí um altar diante de Deus, e é legal você observar essa comunhão entre os homens de Deus, né? A contemplação deles diante das maravilhas de Deus, a certeza e a confiança que eles têm em Deus. Mas a história segue. Vamos lá, esse é só o pano de fundo. Bom,
no dia seguinte, versículo 13, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazeis ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Vamos parar aqui no 15. Imagina só isso. Um homem sentado na frente de uma multidão, e a multidão trazendo todas as suas demandas, os seus problemas, as suas angústias, né? E quem está ali para poder tomar alguma decisão, ser a boca de Deus para aquele povo ali, né? Ser ferramenta de Deus para aquele povo ali, é Moisés. E Jetro olha para essa situação e ele começa a falar isso. Então, no versículo 15, a gente vê Moisés respondendo. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem, o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: não é bom o que fazes. Imagina uma multidão cobrando Moisés sobre isso. Você nota algum problema nisso? Pensa bem, um monte de gente vem até você querendo saber, ter uma resposta, se aquilo é certo, se aquilo é errado, numa discussão, para você ser o juiz, e você imagina uma pessoa tomar uma postura dessa diante de uma multidão. Gente, isso aqui é meio que inconcebível, né? No sentido da sua eficiência, da sua eficácia, é um trabalho árduo, né? Versículo 16, quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Dá a impressão aqui que Moisés, nessa história aqui, é o único que sabia as leis, né? Ele tinha que ficar sendo consultado, né? O povo, de alguma forma, tinha dificuldade de entender, pelo que parece, né? Bom, versículo 17, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, no versículo 17. E no 18 ele fala: sem dúvida, você vai desfalecer, né? Desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, levante as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Tem homens de mentira, né? Homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e lhes levarão a carga contigo. Se isto fizer, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe disse. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Esses julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram estes. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra. É tão interessante porque nessa história aqui a gente tem vários cenários, né? A gente tem o cenário da multidão, né? E a sua necessidade, as suas dificuldades. E a gente tem o cenário de Moisés perante a multidão. A gente tem o cenário de Jetro vendo tudo isso acontecer. E a gente tem Deus no meio, que eu acredito com certeza que existe o mover de Deus aqui nesses bastidores. Porque quando a gente lê nesse capítulo, a gente vê Jetro e Moisés tratando sobre o bem do outro, né? Entrando na tenda, logo no início ali, quando a gente está no finalzinho ali do capítulo 18, do versículo 12. Cadê? Bom, eu vou falar aqui, eu não estou lembrado de cabeça, não vou ficar procurando aqui, senão vou demorar demais. Mas quando a gente vê ali no capítulo 18, lá no início, acho que está entre o 12 e 1, você percebe que Jetro e Moisés estão tratando daquilo que é melhor, né, de ser executado.
eles estão falando de coisas que poderiam ser melhoradas. E esse relacionamento entre eles é algo muito saudável e interessante, não é verdade? Porque quando você observa Jetro se relacionar com Moisés, ele orienta, ele dá um conselho. E Moisés, em nenhum momento aqui, ele recebe o conselho com soberba. Em nenhum momento aqui, ele exclui o conselho com soberba. Em nenhum momento aqui você vê algum conflito entre Jetro e Moisés. É notório que Moisés está fazendo a obra de Deus, mas está fazendo a obra de Deus usando um método errado. E Jetro chega trazendo um método que é mais eficiente, mais eficaz, e que não está além, que não está fora da direção de Deus. E Moisés toma essa postura diante da obra, né? E a gente percebe os efeitos disso daí ao longo de todas as atividades. Então, olhar para essa realidade é importante, porque em qual contexto você que é líder dentro da sua casa, você é inserido? Às vezes a sua esposa está dentro da sua casa, ela te dá um conselho como Jetro. Qual é a sua postura em relação a isso? Né? Você recebe com humildade ou você não ignora com soberba? No caso, o contrário, né? Você sendo um homem que trabalha, está na sua empresa, né, trabalhando, e você tem algo a executar na sua empresa e alguém vem te dando um conselho, qual é a forma que você reage, né? Eu coloco isso dessa forma aqui porque quando você olha para essa situação, existe um problema de gestão, um problema que o responsável é Moisés. E Moisés, engraçado que ele teve tantos exemplos no Egito de liderança e gestão, né? Porque numa batalha, numa guerra, né, você com certeza tem princípio de autoridade, você tem aquela questão de demanda de autoridade. Então, por que ele não estava tomando essa postura? Eu fico pensando assim, né? Fico só aqui conjecturando, né? E a gente olha para esse cenário e a gente precisa trazer isso para dentro das nossas vidas, né? Jetro era o tipo de líder que ele não se omitia diante a ajudar outros líderes. Jetro, ele chegou para Moisés, deu a sugestão, a orientação, uma orientação que eu acredito ser inspirada por Deus, e ele não ficou lá liderando com Moisés, ele pegou seu caminho de volta e foi para a terra dele. Né? A gente está vendo ali, ó, no final do versículo 18, o que está sendo dito lá? Ó? Então se despediu Moisés do seu sogro e este se foi para a sua terra, lá no versículo 27. Então, é interessante a gente observar isso, porque a gente não percebe aqui em nenhum momento um conflito de líder, né? Moisés e Jetro são amigos, são pessoas que conseguem conviver juntos, mesmo que Moisés esteja tomando a posição errada, né? Eles não vivem de uma forma onde o problema define quem eles são. O problema faz parte da vida e eles simplesmente tomam a postura de resolver o problema e a vida que segue, né? Eu digo isso porque quantos são os problemas que, quando a gente convive com líderes, né, ocorrem, né? Quantas são as situações onde pessoas elas não sabem receber sugestão, pessoas elas não sabem demandar uma atividade. Às vezes a gente se sente, né, na posição de assumir muitas coisas diante dos nossos lombos, né, sem delegar. E isso acaba deixando a vida da pessoa muito opressa, muito estressante. A vida da pessoa fica muito estressante, porque como uma pessoa que tem duas mãos vai dar conta de, sei lá, segurar 20 coisas no braço, né? 20 coisas com duas mãos, é complicado. Então, o homem ele tem uma quantidade limitada de coisas que ele pode estar fazendo, e aquele que sabe gerenciar e aquele que sabe delegar, com certeza ele tem mais sucesso na sua gestão. E aqui Jetro, sábio homem de Deus, ele trouxe esse método sobre a vida de Moisés e ele tomou a postura de agir sem pestanejar, seguiu em frente, caminhou na direção de Deus e fez o que era necessário ser feito. Moisés, ele escutou seu sogro e ele ensinou outros a escolher juízes que julgaram a nação. Moisés, ele delegou responsabilidades e autoridades aos juízes para satisfazer as necessidades do povo. No caso, a gente pode até apelidar isso daqui, né, o princípio de Jetro, né? Esse método de delegar um ministério também dá bons resultados, no caso, na igreja de hoje. A gente percebe que muito se tem a executar hoje na igreja, e
é importante que a gente saiba delegar as coisas dentro da igreja também. Na nossa igreja nós temos vários ministérios: ministério de casais, ministério de jovens, ministério de adolescentes, ministério de amigos, ministério de ensino, ministério de louvor. Tem vários ministérios, departamentos, trabalhos de missões, evangelismo, e todos esses trabalhos têm uma determinada demanda, né? Tem uma determinada uma relação de problemas a serem resolvidos. E se nós não tomamos a posição de delegar essas atividades, como pode tudo isso ser feito por uma única só pessoa? Então, a sabedoria de se colocar numa posição de humilde, de estudar sobre, de buscar conhecimento para executar bem, é importante, porque a responsabilidade de uma boa gestão é nossa, né? A sua vida, você está liderando hoje a sua vida, você é responsável pela sua vida. Quais são as decisões que você tem tomado diante da sua vida, né? Será que você acha que você tem que, assim, às vezes a gente acha que a gente é responsável pela nossa saúde, né? Todos nós somos, né? Responsável pela nossa saúde, mas vamos entender o exemplo aqui. E você tem ido com a sua saúde vai mal, você tem se alimentado mal, você tem bebido mal, tudo que é refrigerante, cheio de doce, de açúcar, você toma, e isso vai gerando frutos negativos na sua saúde. E em algum momento da sua vida você vai ter que se consultar com uma pessoa que entende de saúde, e você vai ter que mudar os seus hábitos diante disso. Então, você se colocar na posição de buscar conhecimento para poder melhorar a sua saúde é uma necessidade que nós temos com nós mesmos, né? Todos nós temos a responsabilidade de cuidar das nossas vidas, mas existem momentos que a gente se coloca como soberbos, né? Não vou fazer isso não vou fazer isso não, e os problemas vão se acumulando, né? No caso, nessa história aqui, a gente está falando a gente fala sobre liderança, mas é importante a gente colocar aqui, dar ênfase sobre a postura das pessoas nesse contexto. A postura de Moisés e a postura de Jetro são extremamente exemplares para nós que buscamos desempenhar uma liderança, tanto na igreja, tanto nas nossas vidas, tanto nas nossas casas. Isso é importante, a humildade ela é muito importante, né? E a soberba ela pode destruir, né, os frutos de uma boa liderança, pode destruir as nossas vidas, os nossos lares. Então é muito importante nós entendermos isso. E quando olhamos para a igreja, nós observamos que os apóstolos fizeram o mesmo. Mateus 28:18, né, registra as palavras de Jesus aos seus seguidores, dizendo o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus disse, né, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ele fala, ide. No momento que ele fala, eu tenho autoridade, e vocês vão e distribuam essa mensagem, ele distribui a autoridade dele, dando poder para aqueles que conhecem o seu nome, pregarem a respeito do evangelho que ele pregou. E isso é interessante, Jesus deu aos seus seguidores autoridade, antes de dar a responsabilidade de fazer discípulos. Observar que Jesus deu aos seus seguidores autoridade antes de dar-lhes responsabilidade de fazer discípulos, isso é muito interessante, né? Você observa Moisés, ele tendo ali uma autoridade sobre o povo que foi conquistada com o poder de Deus, né? O poder de Deus moveu aquele povo de um lugar para outro, o poder de Deus abriu o mar no meio, o poder de Deus fez tanta coisa, e por consequência aquele povo via em Moisés a autoridade de Deus, diante daquilo que ele fazia, né? Diante daquilo que eles percebiam sobre a vida de Moisés. Entretanto, Moisés ele tinha desafios que são terrenos, de lidar com as pessoas, de gerir bem a obra, e você percebe que Deus não enviou nenhum anjo para chegar lá e mostrar, um anjo com asas, com auréola, né? Digamos assim, conforme a gente acha que é, né? E chegou e falou as mesmas coisas de Jetro. Jetro foi o anjo de Deus que chegou na vida dele, né? Então nós somos ferramentas de Deus. Então nós não podemos nos omitir diante daquilo que Deus deseja executar através de nós. Então um atributo, né, e muito importante de um líder, primeiro eu vejo que é a humildade. Nós precisamos ser humildes para entender que sempre temos algo a aprender, que somos grandes por causa de Deus, mas olhamos para todos como se fossem maiores do que nós, né? Se nós não vermos as coisas, não enxergarmos as coisas desse jeito, as coisas complicam para nós, porque sempre a gente vai estar ali na nata, né? Sempre a gente vai querer dizer que a gente é mais do que
o que nos cerca, né? E que espaço terá no nosso coração de mudar se eu olho para o meu irmão e não vejo nele a capacidade de poder me ajudar? Imagina se Moisés tomasse essa postura, ele ia continuar na soberba de agir conforme ele estava agindo, e nada mudaria na cabeça dele, nem na gestão dele, nem na liderança dele. E o povo ia sofrer, e ele também ia sofrer. Claro que eu acredito sim que Deus ia mandar mais gente. Eu acredito que Jetro foi mandado por Deus ali, de certa forma. Moisés e os apóstolos de Jesus, eles supriram uma necessidade ao compartilhar autoridade e responsabilidade com outros líderes. Paulo também aplicou este princípio. Ele ordenou a Timóteo, o jovem líder da igreja, que confiasse o que havia aprendido a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar também a outros. No caso, Jesus também multiplicou a sua liderança ao dar poder do Espírito Santo a seus discípulos. Ele disse, né? Recebereis o poder, lá em Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Tem uma música que canta assim, né? Descerá sobre ti o Espírito Santo. É interessante essa descrição aqui, porque quando você compartilha a autoridade, e responsabilidade com outros, a obra de Deus ela ganha uma proporção muito maior do que se você concentrar as coisas na sua mão. E a gente sabe que na psicologia a gente tem definições de perfis comportamentais. Tem pessoas que elas são muito detalhistas, outras são pessoas que são muito assim de resolver e fazer as coisas desenroladas, né? Tem pessoas que são mais influentes, tem pessoas que são mais voltadas a relacionamentos e detalhistas, né? E quando a gente observa a realidade da vida de um líder, e essa realidade onde Jesus ele delega autoridade, ele delega responsabilidades, e o amor dele se espalha, e se espalha até hoje por conta dessa atitude, né? Quando a gente vê a postura do próprio Jesus servindo os seus apóstolos, lavando o pé deles, naquela história que a gente já leu nas ministrações anteriores, a gente observa o quê? A gente observa que existe uma sabedoria envolvida nisso tudo. Existe algo que transforma a vida daquele que se entrega de coração para esse trabalhar de Deus. E olhando para essa história de Atos 1:8, onde Deus ele declara: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Isso tem muito a ver com o fato de você viver Deus, de você deixar fluir de dentro de você aquelas águas vivas, né? Aquele poder de Deus que foi trabalhado ali no seu coração. Deus ele trabalha em nós e através de nós, né? Ele trabalha primeiro em nós. Por que existe tanto preciosismo quando a gente olha na palavra de Deus de selecionar homens fiéis que sejam idôneos para ensinar, homens justos? Por que isso? Porque eu só consigo multiplicar aquilo que eu tenho. Não dá para multiplicar o que eu não tenho. Se eu sou humilde, eu vou multiplicar minha humildade. Se eu sou soberbo, eu vou multiplicar minha soberba. Todos nós somos falhos. A palavra de Deus fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando a gente vive o mundo pela perspectiva de Cristo, quando a gente caminha com Jesus, os nossos passos, eles não são deturpados pela ótica do pecado ou pelo mal que assola o homem, qualquer homem que nasce nessa terra, mulher que nasce nessa terra, né? Quando Jesus ele é o nosso guia, nós temos facilidade em evoluir, em crescer, em desenvolver, em ministrar e transbordar do amor dele, né? Ministrar do amor dele, transbordar do amor dele. E isso já é um testemunho. O fato de nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida se transforma em um testemunho. E esse testemunho, ele é algo pessoal, e na nossa liderança, ele também é algo que, de certa forma, impulsiona, né, o amor de Deus, quando nós assumimos uma liderança, e no caso, essa liderança ela é fruto de uma vida com Deus. Eu queria só, para tentar contextualizar melhor, quando vamos só tentar entender bem isso daqui, ó. Recebereis, lá em Atos 1:8 fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Quando a gente fala a palavra recebereis poder,
O poder de Deus, ele só entra na minha vida através de uma atitude. Eu preciso declarar e confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. Eu preciso me humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou pecador, miserável, e o Senhor é a minha salvação. Eu entendo a tua verdade, conheço o teu amor, recebo o seu amor. Quando eu recebo o amor de Deus, o poder de Deus, ele tem o amor de Deus. Quando eu recebo o amor de Deus, declaro essa verdade, essa fé em Deus. Aí ele começa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e ser minhas testemunhas. A partir do momento que eu entendo a mensagem de Deus, e sou humilde nesse sentido, eu recebo o poder de Deus, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. E o Espírito Santo de Deus na minha vida, ele gera frutos, ele demonstra para as pessoas, é como se, como eu posso dizer assim, é impossível você olhar para uma pessoa que acabou de sair da lama e não notar que tem lama nela. E é impossível você olhar para uma pessoa que teve um encontro com Deus e dizer que ela não tem Deus. É importante você entender que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele gera frutos. Para o Espírito Santo de Deus habitar em nós é necessário humildade, é necessário que você entenda que você precisa ser mudado todo instante, o seu caráter precisa mudar. Moisés, ele teve tantos exemplos onde Deus ele estava ali trabalhando no caráter dele, ele querendo fugir da responsabilidade de Deus, tratando o caráter dele. E Jetro, a gente não ouve muito detalhes sobre a vida de Jetro, mas a gente olha as posturas de Jetro. E quando você olha para a vida dos dois e a atitude dos dois, você de cara já sabe que, olha só o testemunho de Deus na vida desse cara aí, olha o testemunho de Deus na vida dessa pessoa aí. Como é que pode Moisés aceitar a direção de Jetro? Do jeito que ele aceitou, sem dar rodeios nem nada, ele tomou a postura que devia ter tomado, só por um conselho, ele foi humilde. Essa é uma característica de um líder. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito Santo nos convence ali do pecado, dos problemas que existem na nossa vida, e nós vamos deixando ele trabalhar em todas aquelas áreas que são obras da carne na nossa vida, e ele vai mudando e transformando nosso caráter por caráter de Cristo. Nós acabamos, por consequência, sendo testemunho do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Que testemunho Moisés tem aqui? Moisés acabou de mostrar na palavra de Deus aqui o testemunho da humildade que ele teve. Moisés foi humilde para ouvir seu sogro. E o sogro de Moisés foi usado por Deus, e ele não estava preocupado com posição, nem com poder, porque ele voltou para a terra dele. Ele foi lá para poder ajudar um familiar. Ele estava demonstrando o amor que ele tinha por Moisés, ao instruir, tentar fazer aquele homem de Deus viver algo que fizesse ele fazer a obra de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, quando a gente olha para essa realidade, é inegável perceber os atributos de Deus na vida desses homens de Deus. E a gente percebe que esses atributos de um bom líder, eles não vêm, o título é algo que vem depois, mas esses atributos, eles vêm muito antes. Deus ele vai capacitando o interior das pessoas através do Espírito Santo nos dias de hoje. Ele vai transformando o coração das pessoas, e esse caráter, esse testemunho, ele chega a um determinado ponto onde homens de Deus, assim como a gente percebe aqui a atitude de Paulo orientando a Timóteo, né? O líder ele percebe aquele testemunho sobre a vida, aquela pessoa vivendo o amor de Deus, sendo trabalhada pelo amor de Deus, e ele vai lá e chama: vem cá, que você vai fazer isso daqui para a obra de Deus. Isso não é o que a gente está vendo aqui em 2 Timóteo 2,2, quando a gente leu e falou o seguinte, que Paulo ele ordenou a Timóteo, o jovem líder da igreja, que confiasse o que havia aprendido a quem? A quem Paulo estava querendo confiar? Né? A homens fiéis que sejam idôneos para ensinar e também a outros. Ele queria que o jovem Timóteo, ele confiasse o conhecimento da obra de Deus, né, a homens que tivessem um caráter humilde, idôneo. Como uma pessoa pode alcançar um caráter assim? Como uma pessoa pode desenvolver esse caráter? Tomando a mesma postura de Moisés e de Jetro, sendo humilde para poder entender o que Deus deseja fazer. A obra de Deus é tão interessante que ela não depende da gente para acontecer. Deus ele não precisa de você. Ele deseja você como família, Ele quer você como filho, você como filha, Ele quer se relacionar com você, Ele ama você. Mas a obra dele não precisa de você para continuar. Deus não precisa de ninguém.
E a gente percebe que a obra dele começa no coração do humilde e dá frutos com base no testemunho desse humilde deixando Deus trabalhar em seu caráter. E a coisa vai seguindo. Eu sei que eu estou sendo bastante redundante em algumas coisas, mas eu sei que é importante a gente bater na tecla das coisas que são importantes na nossa vida. Importante a gente deixar notório o que transforma a vida de alguém. O que pode transformar a vida de alguém, de um líder, a liderança, uma igreja, com certeza é a humildade. A humildade, ela transforma as vidas das pessoas, ela transforma as nossas vidas. Tenha certeza que Deus, ele não pode trabalhar no coração daquele que não é humilde. Então, no caso, os líderes servos, né, eles multiplicam a sua liderança ao capacitar outros a liderar. Quando nós olhamos para a obra de Deus, imagina, a gente falou aqui da realidade, da dificuldade de uma pessoa liderar uma multidão, e você viu um homem de Deus, ambos pessoas que deixam Deus trabalhar no coração delas, e você viu essas pessoas se relacionarem, e naquele momento, Moisés toma a atitude de delegar aquela autoridade, e a partir daquele momento, a liderança começa a se multiplicar, e começa a capacitar outros a liderar. Deus, ele lança uma semente, a mensagem dele, a palavra dele, essa semente cai no nosso coração, essa terra, ela sendo fértil, né? Essa terra sendo cheia de humildade, ela faz brotar a palavra de Deus, ela faz brotar algo, ela gera em nós algo, e esse algo que ela gera em nós, precisa ser entregue a outros. Então, se eu sou líder e eu vejo dentro da nossa igreja, ou dentro de outras igrejas, ou dentro da igreja, onde quer que seja, que aqui é mais um exemplo, e eu vejo pessoas crescerem, e eu não dou, ou delego a elas, um ministério pelo qual Deus está me mostrando que é delas, eu estou vetando o trabalhar delas na obra de Deus, eu estou impedindo dela dar frutos. Na nossa vida, a gente precisa entender que a obra de Deus não depende de nós, e que nós dependemos muito de Deus, e que nós não podemos concentrar todo tipo de atividade na nossa escola, porque senão a gente vai sofrer. A gente precisa saber o tempo certo de delegar as atividades, de deixar Deus trabalhar. Será que você, como líder, você tem se sentido cansado e esgotado? Será que você tem se sentido como se fosse o único que pode fazer as coisas? Será que você acredita que esses sentimentos, eles são de Deus? Será que homens de Deus já não chegaram até você e falaram: olha, você precisa estudar e aprender sobre delegar, você precisa estudar e aprender sobre a palavra de Deus, você precisa ler sobre coisas que são homens de Deus falando sobre como lidar com isso. O conhecimento de liderar veio de Jetro. Claro que eu acredito que foi inspirado por Deus, e muita gente ignora esse conhecimento e vive a vida do jeito que acredita ser certo, mas um preço alto se paga. Então, que nessa manhã nós possamos entender que a humildade, ela é muito importante na vida daqueles que lideram as suas próprias vidas, lideram a obra de Deus, lideram uma empresa, lideram o seu casamento, lideram o seu lar, lideram seus filhos. A humildade é muito importante para poder entender primeiro o que Deus quer e executar conforme a direção de Deus, para ouvir o próximo que é usado por Deus para poder falar e trabalhar nos nossos corações. A humildade é muito importante para poder deixar o Espírito Santo nos mostrar aquilo que realmente precisa mudar dentro de nós e nós tomarmos a decisão diante dessa exposição. Então, hoje de manhã, todos nós estamos expostos. Você e eu estamos expostos a Deus. Deus está aqui falando, e a pergunta que fica sem resposta, e eu peço para que você responda ela agora diante de Deus é: você tem deixado Deus trabalhar na tua vida? Você tem deixado Deus ele mostrar o que você, sabe, aquele íntimo, aquilo que você tem escondido, você tem deixado Deus mostrar isso aí diante dos teus olhos e dizer: ó, você precisa trabalhar isso aí? Ou você tem simplesmente desconversado, ignorado? Que você nesta manhã entenda que Deus ele deseja transformar a sua vida, mas aquilo que Deus está querendo trabalhar no teu coração, você precisa deixar Ele realmente trabalhar. Você não pode resistir ao trabalhar de Deus. E você que é líder, você que se coloca nessa posição de liderar a sua família, a sua casa, o seu trabalho, liderar de forma geral, né? É importante que você se coloque aos pés de Deus, é importante que você busque
de forma humilde o conselho daqueles que são sábios na palavra de Deus e tome as decisões que vão fazer você caminhar na direção de Deus. Se você fica parado e deixa tudo concentrar em você e acha que você é a fonte da glória de Deus, você está completamente enganado. De dentro de você tem que sair água viva. O trabalhar de Deus na sua vida tem que transformar a vida de outros, e você precisa delegar isso para outras pessoas, para poder a obra de Deus continuar sendo feita como é feita no seu coração. Caminhar dessa forma para muita gente é um desafio, delegar, conviver com a realidade de você ser humano, falho, conviver com a realidade de que podem ocorrer problemas ao delegar, mas o controle da obra de Deus não é nosso, e isso tudo é algo que eu acredito que Deus quer trabalhar conosco essa manhã, amém? Que a sua vida seja cheia de bênçãos essa manhã, que a sua semana seja repleta de vitórias diante das batalhas que eu sei que você vai enfrentar, e que a liderança da sua família, do seu trabalho, da sua igreja, da sua escola, enfim, onde quer que você seja líder, que você esteja liderando na direção de Deus, que você esteja deixando Deus trabalhar primeiro na sua vida e através da sua vida, amém? Então vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, obrigado por essa manhã, Senhor Jesus, onde aprendemos mais pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por cada história, Senhor Jesus, que está presente aqui na Bíblia, que nos transforma, Senhor Jesus, cada conhecimento, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa inspirar na Tua casa líderes, Senhor Jesus, com capacidades, Pai, que o Senhor sabe que são necessárias, Senhor Jesus, na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas que precisamos mudar nas nossas vidas, que o Senhor possa inspirar os líderes da Tua casa, Senhor Jesus, a se manifestarem, Senhor, a parar talvez, Senhor, de estarem ocultos, Pai, de se abster de fazer a Tua obra, Senhor, que o Senhor possa trazer a verdade diante dos olhos da Tua casa, dos filhos da Tua casa, Senhor, para que nós sejamos humildes, para deixar o Senhor trabalhar através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então é isso aí, fica na paz, não esqueça, amanhã nós temos culto, amém? E temos uma enquete que é importante você preencher. Essa enquete vai estar disponível aí no link da descrição. Nós queremos saber se você acha que os horários que nós antecedemos os cultos noturnos, 1 hora antes, né, do que era o habitual. E queremos saber a sua opinião. Nós queremos aí que pelo menos 50% da igreja preencha, para que nós tomemos a nossa decisão, se manteremos ou não, ok? Porque temos que ajudar também aí, tem que ser bom para todo mundo, né? Amém? Então fique na paz e te encontro aí no próximo culto. Fica na paz.